paz do Senhor, meus irmãos. É com muita alegria que estamos novamente voltando à aula do curso básico de teologia das Assembleias de Deus de Abreu e Lima, do CETEADALP, Centro Educacional de Teologia das Assembleias de Deus de Abreu e Lima. Hoje estaremos dando seguimento à aula que vai tratar sobre o Novo Testamento, panorama do Novo Testamento, e a gente vai focar hoje nos evangelhos sinóticos, ou seja, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Esse termo sinótico, ele significa exatamente ver conjuntamente, ver da mesma maneira. É nesse sentido que a gente encontra praticamente os mesmos episódios que tem no evangelho de Mateus, encontramos também em Marcos e Lucas. Já falei na aula passada que o evangelho de João é um evangelho mais teológico, enquanto que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. Nesse sentido, o que a gente precisa compreender é que o evangelho de Mateus, o primeiro desses três evangelhos, ele é direcionado aos judeus e tem como principal foco apresentar Jesus como sendo o rei dos judeus. E essa apresentação de Jesus, ela se dá através das operações de milagres, prodígios e maravilhas. Então, nesse sentido, há uma preocupação de Mateus em sempre estar se referindo ao Antigo Testamento no seu evangelho. Ele é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento. O evangelho de Mateus também se preocupa em trazer uma genealogia, exatamente para apresentar de que Jesus era descendente de Abraão, logo era herdeiro das promessas feitas a Abraão, e também da linhagem de Davi. Então, a ele também era dado o direito ao trono de Davi. Então, nesse sentido, a preocupação de Mateus é escrever nesse sentido para os judeus. Temos que a genealogia de Mateus, ela foca em mostrar o lado paterno de Jesus. Então, ela foca em José. Enquanto que o outro evangelho, que traz também uma genealogia, são os dois únicos que trazem genealogia, Mateus e Lucas. Lucas, ele vai focar numa genealogia voltada para o lado materno de Jesus. Então, um lado de Maria. E nesse sentido, a gente pode acompanhar essa aula de hoje falando exatamente sobre os principais pontos do Evangelho de Mateus, onde a gente tem do capítulo 1, versículo 1 ao 17, falando exatamente sobre as genealogias. Do capítulo 1 de Mateus, verso 18 ao 25, a gente vai encontrar a história do nascimento de Jesus em Belém. E perceba que há a profecia, de que Belém Efrata não seria uma cidade esquecida, mesmo sendo a menor cidade entre as cidades de Judá. Está profetizado no Antigo Testamento, e Mateus ele faz questão de apresentar isso. Mas um detalhe também relacionado ao nascimento de Jesus é que os dois evangelhos que trazem o episódio do nascimento de Jesus é exatamente Mateus e Lucas. Então Marcos e João ele não citam esse nascimento e essa infância de Jesus. Temos que, do capítulo 2 de Mateus, verso 1 ao 12, a história da visita dos magos do Oriente. Lembrando que esse termo magos, ele não está relacionado à magia, está relacionado a sabedorias. Então, o termo mago pode muito bem ser substituído pelo termo sábio. Então, a visita dos sábios do Oriente. Lembrando que esse termo Oriente, ele remete à região da Mesopotâmia, ou seja, a região da Babilônia. E nesse sentido há uma distância de aproximadamente 1.600 quilômetros de onde esses magos viram a estrela como sinal da vinda do rei de Judá, ou dos judeus, até chegarem à manjedoura onde Jesus havia nascido. Eles trouxeram presentes para Jesus, e lembrando que cada elemento desse presente oferecido remetia a uma das funções ministeriais de Jesus aqui na terra, ou seja, a gente tem o ouro, eles ofereceram ouro, incenso e mirra. O ouro ele representa a realeza de Jesus, por isso que Mateus faz questão de mostrar nesse sentido que o ouro sempre foi atribuído à realeza, e Mateus ele apresenta Jesus como o rei dos judeus. Trouxeram também incenso. Então o incenso ele simbolizava, pelo menos no tempo do Antigo Testamento, as orações do sacerdote, a intercessão dos sacerdotes subindo ao céu através da apresentação do incenso lá na tenda ou no tabernáculo, desde o Êxodo,
Então, nesse sentido, apresenta Jesus como sendo o nosso sumo sacerdote, ou prenuncia Jesus como sacerdote de toda a humanidade. E a mirra, ela é usada como um óleo para embalsamento, um óleo para sepultamento. Logo, prenunciava também a morte de Jesus. Então, o ouro, a realeza, o incenso, Jesus como sumo sacerdote, e a mirra, já profetizando sobre a morte de Jesus. Vemos no capítulo 2, verso 13 ao 15, a fuga para o Egito. Isso foi profetizado em Oséias, capítulo 11, verso 1. E lá no Egito eles permaneceram em torno de 2 anos, até que o Herodes, que queria matar Jesus, morresse. Ou seja, quando os magos vieram visitar Jesus como rei dos judeus e contaram no palácio de Herodes o que vieram fazer, Herodes ele disse: vocês vão lá, adoram ele e depois voltem, que eu também quero ir lá adorar. Só que Herodes, ele era um líder perverso, ele não queria adorar Jesus, ele queria matar Jesus. Até porque Herodes tinha uma sede muito grande de poder e tinha um histórico já de mortes com relação a ele. Ele sempre operou mortes em detrimento de permanecer no poder. Como eles viram que, através da visão do anjo, os magos não retornaram pelo mesmo caminho e fizeram um novo percurso de retorno para sua terra no Oriente, Herodes ele determinou que todos os meninos de Belém fossem mortos, aqueles meninos de 2 anos para baixo, ou seja, no período em que os magos vieram visitar Jesus, até o tempo em que eles tinham ido, um período menor do que 2 anos, logo Herodes determina a morte de todos os meninos de Belém, de 2 anos para baixo. Isso está profetizado, o choro de Raquel, o lamento, isso profetizado em Jeremias capítulo 31, verso 15. Depois a gente tem em Mateus capítulo 2, verso 19 ao 23, o retorno de Jesus do Egito, ou da família de Jesus do Egito, para Nazaré, na Galileia. É por isso que Jesus recebe o nome de Nazareno. A sua infância praticamente foi em Nazaré, terra natal de José e Maria, conforme Lucas capítulo 2, verso 4. No capítulo 3 de Mateus, a gente tem o batismo de Jesus em águas, para que se cumprisse todas as profecias relacionadas ao Messias. Então, Mateus ele faz questão de trazer essas minúcias com relação ao ministério terreno de Jesus. Lembrando que no batismo de Jesus foi anunciado ali que Jesus, o próprio João ele testificou de Jesus como sendo o Messias. E no episódio do batismo de Jesus, temos aquela situação em que o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea ou de uma pomba, e a voz do céu que diz: este é meu filho amado. Ou seja, então aqui também é um fundamento para aqueles irmãos que creem na triunidade de Deus, no sentido, o termo trindade ele não é bíblico, mas a ideia trina ela é bíblica. Aqui temos o Filho sendo batizado, temos o Espírito descendo sobre o Filho em forma de pomba, e temos o Pai dizendo ou bradando do céu que aquele Filho era o Filho amado dele. Depois do batismo de Jesus, a gente tem Mateus ele narrando a tentação de Jesus, está no capítulo 4, verso do 1 ao 10. Jesus, após ter jejuado 40 dias, ele teve fome. Interessante que aqui alguns entendem que se Jesus tivesse jejuado de água e pão, talvez pelo detalhe aqui, Mateus tivesse dito: e Jesus teve fome e sede. Como o episódio fala apenas que Jesus teve fome, deduz-se que ele jejuou de pão e não de água. Tanto que na própria tentação é oferecido a ele pão. Satanás ele diz: transforma essas pedras em pão, Lembrando que após 40 dias Jesus ele teve fome, e ao ter fome ele foi tentado pelo diabo em 3 áreas específicas. Primeiro, na área física, quando Satanás diz: transforma essas pedras em pão, traz para Jesus uma tentação na área em que ele estava debilitado, estava com fome e que precisava saciar sua necessidade física. Lembrando que Jesus venceu essa tentação quando rebate a tentação de Satanás, citando Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem. Lembrando que Jesus, ele como o segundo Adão, ele vence a tentação estando com fome. Adão lá no Éden, ele cede a tentação sem estar com fome. Então Adão não estava com fome quando comeu o fruto proibido.
Jesus estava com fome e não cedeu à tentação de transformar pedras em pães. Uma outra área da tentação de Jesus fala sobre a área social, né? Quando Satanás oferece a Jesus todas as glórias do mundo, seria uma oferta de poderes, de domínios. E Jesus ele vence essa tentação no sentido de que em troca disso aí, Satanás exigia uma adoração e Jesus mostra que o único digno de adoração é o próprio Deus. E uma terceira área de tentação que Satanás utilizou-se é a área psicológica, ou seja, quando fala sobre ele lançar-se do pináculo do templo. Ou seja, testa aí se tu realmente és filho de Deus, vê aí se tua fé, a tua certeza, ela pode ser provada com relação a pular daqui para mostrar a todo mundo e a ti mesmo que tu és filho de Deus. É uma área psicológica. Nesse sentido, Jesus ele vence essa tentação quando mostra que não devemos tentar o próprio Deus. Mesmo ele tendo a convicção de que era filho de Deus, nessa área ele venceu também no sentido de não tentar ao Senhor Deus. Do capítulo 4, verso 12 até o capítulo 19, verso 1 de Mateus, a gente tem a história do ministério de Jesus na Galileia. Lembrando que Mateus, ele omite o ministério de Jesus na Judéia, que durou quase um ano. Então ele passa para uma situação mais ampla, e o ministério de Jesus na Galileia. Então, ponto a ponto, nesse ministério na Galileia, nós temos capítulo 4, verso 13 ao 17, vai falar sobre Jesus fixar sua residência em Cafarnaum. Então veja que Jesus ele andou um bocado, né? Nasceu em Belém, vai para o Egito, volta para Nazaré, agora fixa a residência em Cafarnaum, já na fase adulta, já após o batismo, já no início do seu ministério terreno, que ele iniciou seu ministério aos 30 anos. Né? Perceba que há um silêncio aqui entre o crescimento de Jesus até a sua fase de 30 anos. Do capítulo 4, verso 18 ao 22, nós temos Jesus chamando seus primeiros discípulos. Simão, que recebeu o nome de Pedro, como eu já falei em aulas anteriores, essa mudança de nome de Simão para Pedro, ou Cefas, não é? Chamou também André, Tiago e João. Então, o início da chamada dos discípulos a gente encontra em Mateus capítulo 4, verso 18 a 22. Eram pescadores e foram chamados para serem pescadores de homem, ou de homens. Do capítulo 4, verso 23 ao 25, nós temos um breve relato de viagens de Jesus, operações de milagres, conquista de multidões, a fama de Jesus crescendo. Então ele começa a construir o seu ministério terreno para que as pessoas possam entender o sentido desse reino de Deus entre os homens, né? Temos também do capítulo 5 ao capítulo 7 o Sermão do Monte. E nesse Sermão do Monte a gente inicia ele com as bem-aventuranças, né? E temos várias recomendações nesse sentido, lembrando que o objetivo do Sermão do Monte era exatamente começar já a trabalhar na mente humana, no sentido de que qual é a essência do reino de Jesus na terra, já que os judeus esperavam um Messias que fosse líder terreno, que fosse um libertador dos judeus com relação ao Império Romano. Aí Jesus vem aqui exatamente quebrando esse paradigma e mostrando que a essência do reino dele é uma essência espiritual que reflete do lado material, mas que é totalmente diferente do que os judeus esperavam. Então, detalhando, nós temos do capítulo 5 de Mateus, verso 1 ao 12, as bem-aventuranças, ou seja, enquanto que na visão humana a gente sempre busca bem-aventurados os melhores, bem-aventurados os maiores, aí Jesus vem quebrando isso no sentido de que bem-aventurados os fracos, bem-aventurados os necessitados, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Veja que há uma promessa para um futuro. Enquanto que vivemos um tempo de imediatismo, Jesus ele sempre diz, olha, invista hoje para receber amanhã. O próprio Jesus passou por isso. Ele veio como rei dos judeus, mas enfrentou a morte, o sofrimento, o martírio, o vale de sombra de morte, e assim vai, né? Então, nesse sentido, esse Sermão do Monte ele já inicia com as bem-aventuranças, já para mostrar a gente que a essência do reino de Deus é totalmente diferente dos reinos humanos. No capítulo 5, verso 13 ao 16, vem falando sobre uma responsabilidade dos verdadeiros representantes de Cristo como sendo luz do mundo e sal da terra. Ou seja, luz do mundo é aquela situação em que, enquanto em trevas, a pessoa não tem um entendimento amplo. Depois que chega-se à luz,
chega-se a um conhecimento, chega-se a uma certeza, a uma convicção, a uma fé. Então o cristão ele deveria ser exatamente isso, aquela pessoa que transmite essa fé através do Evangelho e assim clarear a mente de pessoas. Também sal da terra, sal fala sobre conservação. E há até o episódio de que quando o sal perde o sabor, ele só presta para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, é uma situação bastante deplorável quando o sal ele perde seu poder, tanto de sabor quanto de conservação. Então Jesus ele traz essa responsabilidade para aqueles que realmente querem ser seus discípulos, para que sejam luz do mundo e sal da terra. Temos aqui no capítulo 5, verso 17 ao 48, vários temas em que Jesus aborda com relação à lei de Moisés. Ele fala sobre homicídios, adultérios, juramentos, vingança, ódio aos inimigos. Então é nesse sentido que aqui há um acocho, no sentido de que na lei mosaica era necessário o ato em si. No tempo do Novo Testamento, ou a partir de Cristo, o que vai valer agora são as intenções. Ou seja, não é mais preciso que um ato seja consumado para que seja tido diante de Deus como uma realização. A simples intenção dolosa, ou seja, aquela com vontade de que seja feito, ela já gera uma recompensa ou uma consequência nesse sentido. Do capítulo 6 ao capítulo 7 de Mateus, nós temos os ensinos sobre as coisas espirituais ou celestiais. Ou seja, aqui já vai focar sobre como juntar tesouro no céu, como ser um verdadeiro servo de Deus. Veja que vai falar sobre ajudar os necessitados sem fazer propaganda disso. Depois como orar, depois como jejuar, depois como ter um tesouro no céu. Né? Aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Ou seja, fala de prioridades, fala do que valorizamos mais. Temos também sobre não julgar os outros. Está lá no capítulo 7, verso 1 ao 5. À medida com que a gente julga os outros, seremos julgados também. Então, nesse sentido, uma coisa é você falar a palavra de Deus e apresentar por ela, né, a vontade de Deus e que pega em algumas pessoas que quebram essa vontade de Deus. Outra coisa é você querer apontar às pessoas os seus próprios erros. Não, a palavra de Deus ela é viva, ela não precisa dessa minha intervenção apontando na cara de alguém com relação a erros. Né? Jesus ele não autoriza isso. A gente foi chamado apenas para transmitir a palavra por si só já é remédio suficiente. Né? Temos também não atirar pérolas aos porcos, está no capítulo 7, verso 6. Ou seja, isso fala sobre não falar das coisas espirituais concernentes a cristãos para todo mundo. Em que exemplo a gente poderia enquadrar isso aqui? A gente tem que ir ao mundo evangelizar, mas ao mundo nós não podemos contar, olha irmão, Deus falou para mim assim, Jesus usou o vaso e falou assim e tal. Não, isso aí é assunto do corpo de Cristo, é assunto da igreja que já está selada pelo Espírito Santo. Ela não cabe ao mundo que jaz no maligno. Então, nesse sentido, Jesus já adverte, olha, não dê coisas preciosas desse ponto, que é para a manutenção da igreja, que são dons celestiais, para os porcos, ou seja, para aqueles que estão na imundícia e que não querem se limpar. A salvação é para todos, mas a decisão é individual de cada um, não é? Temos também, do capítulo 7, versos 7 ao 11, a persistência na oração. Jesus ele recomenda que pedir e dar-se-vos-á. Isso aqui ele quebra muito do que temos hoje. Hoje a gente primeiro barganha para poder fazer alguma coisa para Deus, quando na realidade a orientação de Deus é seja servo, busque, insista, creia. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, Ele não vai fazer. Mas o seu dever é agradecer, é buscar, é interceder e crer que Ele é poderoso para fazer. Se Ele quer fazer ou não é outra história. Mas a nós cabemos a persistência na oração. Lembrando também, capítulo 7, verso 12 vai falar sobre a regra áurea da Bíblia, ou da vida em si, que é exatamente tudo que você quiser que os outros vos façam, você faça primeiro. Essa é uma lição extraordinária, porque muitas vezes a gente só espera primeiro receber para poder dar. Aqui é o contrário. Então Jesus ele vem quebrar esse paradigma exatamente com relação ao reino dele, que é isso aqui, é extraordinário, é algo que a razão ela já não alcança. Né? No capítulo 7, verso 13 ao 14, vai falar sobre o caminho estreito, porta estreita, ou seja, em quem esperava ter sucesso com Jesus, reinar diante do Império Romano, triunfar sobre ele, aí Jesus diz, aí, o meu reino é diferente.
O meu reino é caminho estreito, é porta estreita. E por mais que alguém queira até enlarguecer, até ter uma vida mais fácil, não. Jesus lá na frente vai dizer, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz de cada dia e me siga. Ou seja, tomar a cruz e seguir significa venha para a morte, venha para morrer na sua cruz. E aí tem a certeza da vida eterna. Temos também, com relação ao capítulo 7, verso 15 ao 23, falando sobre falsos profetas. Então já no Novo Testamento já há recomendação nesse sentido dos falsos profetas. Temos no capítulo 7, verso 24 ao 27, Jesus falando sobre 2 fundamentos. Sobre a areia, uma construção, e sobre a rocha, uma construção. Qual das duas seria mais fácil construir? Porém, qual das duas geraria um resultado mais duradouro? Então, aqueles que preferem as coisas mais fáceis, as coisas que são bem facinhas assim de chegar, esses são considerados os que querem construir sobre a areia. Mas na primeira tormenta, a pessoa já não tem base, já não tem raiz, né? Não se esforçou nesse sentido de construir bem, e assim tem um dano grande. Já cavar sobre rocha é trabalhoso, mas o resultado disso é a segurança. Então, é ter certeza, é ter solidez nas suas ações. A essência seria isso. Temos no capítulo 8 de Mateus, versos 5 ao 13, a história do servo do centurião. O centurião era um comandante romano, a gente vai ver em outro evangelho também tem essa passagem. Era um comandante de 100 soldados romanos, em que estava enfermo, e Jesus quis ir na casa daquele centurião para o curar, e o centurião diz: não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. O Senhor é grande demais para mim. Ou seja, o Império Romano sempre era algo extraordinário, era a liderança da época, mas aqui há um reconhecimento humilde de um líder, um chefe de 100 homens, que reconhece o seu devido lugar no sentido do senhorio de Cristo Jesus, e por isso ele foi abençoado. Ele diz: basta uma palavra e o meu servo será curado. Nesse sentido, foi exatamente o que aconteceu. Jesus, ele, quando tem esse diálogo com o centurião, naquele momento chega a notícia, daquela hora aproximada, de que o moço já estava recuperado. No capítulo 8, verso 14 ao 15, a gente tem o episódio da cura da sogra de Pedro. Ou seja, a sogra de Pedro estava enferma, com febre muito alta, e Jesus foi lá e curou ela, e ela imediatamente passou a servi-los, a Jesus e aos discípulos. E nesse episódio a gente percebe que se Pedro tinha uma sogra, Pedro era casado. No capítulo 8, verso 16 ao 17, vai falar sobre vários episódios de curas. Então Jesus, ele, no sentido, Mateus, ele tenta mostrar aqui esse episódio de que Jesus, ele é o Messias prometido, revelado através do poder sobre as enfermidades. No capítulo 8, verso 18 ao 22, nós temos uma recomendação de Jesus de que as raposas têm lugar para morar, e Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Ou seja, a essência disso não é que Jesus era um andarilho e não tinha onde ficar. A essência disso é: quem busca Jesus querendo o resultado terreno das coisas, querendo lucro, querendo se dar bem, esqueça, ele não tem, ou ele não veio para isso. O que ele veio foi exatamente libertar o homem do jugo do pecado, que é algo que ninguém podia fazer, e Jesus fez. Então é isso que ele diz: olha, você procura amparo em qualquer outro lugar, eu tenho salvação. Agora, para estar dando coisas dessa vida como sendo prioridade do ministério de Jesus, esse texto traz exatamente essa essência. Não foi o objetivo de Jesus trazer curas, libertações físicas e tal. Não, isso são sinais de que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Mas a essência da vinda de Jesus como homem é exatamente no sentido de que ele veio pagar ou padecer por nós e assim proporcionar para a gente salvação. Amém? Temos também, no capítulo 8, verso 23 ao 27 de Mateus, Jesus acalma a tempestade. Então aqui vem falar sobre um episódio extraordinário, de que muitas vezes surpreende a gente, quando o vento e o mar, eles ficam alegres demais com a presença de Jesus, né? E nesse sentido, com a palavra de Jesus, e surpreende até os discípulos: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É interessante que vento e mar, ele não tem ouvidos, e Jesus, quando fala, eles ouvem. Ou seja, Jesus tem poder sobre tudo o que a nossa razão não alcança. Então é algo estupendo isso aqui, é coisa do céu. Então é que a gente possa, a evidência é exatamente essa, que a gente possa compreender
o que Jesus quis revelar para a gente. Coisinha pequenininha, mas que a gente se surpreende de tal forma que a nossa razão ela não alcança. No capítulo 8, verso 28 ao 34, temos os gadarenos endemoniados. A região de Gadara é uma região de povo gentil, já que havia criação de porcos e que os judeus eram proibidos do consumo da carne de porco, então eles nem criavam porcos. Quando Jesus vem falar sobre a criação de os demônios que foram para aqueles 2.000 porcos, está se falando exatamente de uma região gentílica. Lembrando, diferença entre judeu e gentil. Judeu, todos os que pertencem às 12 tribos de Israel. Gentil, qualquer pessoa que não pertence às 12 tribos de Israel. Então, quando a Bíblia fala em judeu e gentil, aí a gente faz essa distinção de que judeu tem relação com Israel, com as 12 tribos. Gentil, ele é qualquer pessoa que não faz parte das 12 tribos, né? Então, aqui fala sobre os endemoniados. É interessante que vem falar sobre 2 homens, né? No outro evangelho vem falar sobre um homem só. Irmãos, isso não é contradição, é isso que eu quero mostrar para vocês, não é contradição. Cada evangelista ele contou a história do episódio ocorrido como ele viu a história, como ele quis contar, né? A gente vai falar lá na frente sobre o cego de Jericó. Em um evangelho são 2 cegos, em Mateus. Em Marcos dá o nome de um dos 2, Bartimeu, filho de Timeu. Em Lucas não dá nome de ninguém, diz um cego de Jericó. Ou seja, a gente está tratando com 3 evangelistas diferentes. Então que a gente não fique achando que é uma contradição, que a Bíblia errou. Não, a gente está falando da visão de cada evangelista com relação ao que Jesus fez. Até porque nenhum deles conseguiu escrever tudo que Jesus fez. A Bíblia diz que se fossem escrever todos os milagres que Jesus operou, nem todos os livros do mundo caberia, né? Então nesse sentido, descanse. Não vá procurar linha solta na Bíblia para querer achar que há contradição ou erro. Não. A essência é apresentar Jesus como Salvador da humanidade, perdoador dos pecados, operador de milagres, mostrando a evidência de que era o próprio Filho de Deus. E isso é o que importa, tá certo? Então, aqui há aquela situação de os gadarenos endemoniados e um deles, né, quando é questionado sobre a presença de Jesus, ele diz: o que viesse fazer, Jesus, aqui antes do tempo? Viesse condenar a gente ou lançar a gente no abismo? Abismo é o juízo final para os perdidos, né? Jesus pergunta: qual o teu nome? Já para evidenciar que não era um simples demônio. A resposta daquele demônio foi: somos legião. Uma legião romana, ela era composta por 6.000 soldados. Então, como eram os endemoniados, aqui acredita-se de que havia uma distribuição de aproximadamente 6.000 demônios só nesses 2 homens. É tanto que quando Jesus expulsa aqueles demônios, eles pedem para não serem expulsos daquela região, né, e não irem para o abismo, ou seja, para uma condenação antecipada, já que isso ocorrerá lá no juízo final, né? Nesse sentido, eles entram em 2.000 porcos, e os porcos descem ladeira abaixo e se afogam na água do mar. Ou seja, e por esse episódio de um prejuízo material, os gadarenos expulsaram Jesus lá de Gadara, né? Temos no capítulo 9, verso 1 a 8, a cura de um paralítico. No capítulo 9, verso 13, temos o chamado de Mateus ou de Levi, são a mesma pessoa. Mateus estava na coletoria e Jesus ele passa por lá e diz: vem e me segue. E Mateus ele deixa tudo e segue a Jesus. Lá na frente a gente vai ver que Mateus ele ofereceu um banquete de gratidão nesse sentido de ter sido chamado. Do capítulo 9, versículo 14 ao 17 vai falar sobre as questões ou a questão do jejum, né? Jesus ele orientando como se deveria jejuar realmente. No capítulo 10, no capítulo 9, verso 18 ao 26, temos o episódio da filha de Jairo. Ou seja, Jairo era um chefe da sinagoga e a sua filha estava enferma. E Jesus quis acompanhar Jairo até a sua residência para assim atender aquele socorro. Nesse meio do caminho vem a mulher do fluxo de sangue. Aqui não temos esse episódio narrado em Mateus, mas os outros evangelhos vão mostrar isso, né? E enquanto Jesus segue para a casa de Jairo, o chefe da sinagoga, a notícia chega de que a menina havia morrido, né? E Jesus ele acalma Jairo e diz: olha, fica tranquilo, né?
E em chegando lá, Jesus pega alguns discípulos apenas e autoriza eles a entrarem e assim ressuscita a filha de Jairo. A história está lá contada para os irmãos conferirem. Amém? Temos também com relação ao capítulo 9, verso 27 ao 31, que é o que eu tinha falado anteriormente, os dois cegos. Aqui fala de Jericó. Então, Mateus ele cita os dois cegos, Marcos ele cita Bartimeu, filho de Timeu, e Lucas ele cita um cego de Jericó. Ou seja, são as visões dos evangelistas, de cada evangelista, com relação a esse episódio operado por Jesus. Né? Capítulo 9, verso 32 ao 34, nós temos a cura de um endemoniado mudo. Então, nesse sentido, Jesus ele operou milagres exatamente mostrando sua autoridade sobre tudo o que existe, tanto elementos da natureza, o vento e o mar, sobre elementos de saúde, que é com relação a curar pessoas, quanto a possessões demoníacas, como o gadareno e aqui mais um libertado de demônios. Amém? Capítulo 9, verso 35 ao 38 vai narrar mais algumas viagens de Jesus pela Galileia. Lembrando que Galileia fica ao norte da Palestina, né? No meio fica a Samaria e ao sul a Judéia. Então Jesus ele percorreu a Palestina como um todo. Seu ministério foi todo de itinerante. Né? Jesus ele andou bastante